colaboradores, seja empresários, seja o BNDES, seja o Ministério de Ciência e Tecnologia, que aporta recursos para o desenvolvimento de pesquisa. É um exemplo de um instituto tecnológico de muita representatividade para o nosso país. E você está fazendo ela é porque você chama-se Lourdes. E eu... Então, a minha alegria de estar aqui é o seguinte, é porque o Brasil, há muitos anos, depende da sua criatividade e da sua coragem para se transformar numa nação representativamente de verdade. Ou seja, está certo que nós fomos colonizados. E como país colonizado, nós só fomos ter a primeira Universidade Federal do Brasil 420 anos depois da descoberta do Brasil. O que é uma vergonha, porque Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. E em 1932, 40 anos depois, já tinha uma universidade em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500. E a nossa primeira universidade só foi ser feita em 1920. E foi feita a Universidade do Brasil, porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e ele só poderia visitar o Brasil se ele tivesse um título de doutor honoris causa. Como a gente não tinha universidade, se criou a Universidade do Brasil, juntou-se um monte de faculdade que a gente tinha e criou uma universidade para dar o título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica. Essa é a triste história. Por que o Brasil muitas vezes é menos evoluído do que outros países como o Chile e a Argentina, menor do que o Brasil? É porque se demorou demais para fazer aquilo que era obrigação do Estado, cuidar da educação do seu povo. E por que não se cuidou? Porque durante muitos séculos a gente teve os indígenas para serem escravizados e trabalhar de graça, e depois a gente teve 350 anos de escravidão também para trabalhar de graça, então não precisava estudar. Esse é o motivo do atraso desse país. E a gente está tentando, em pouco tempo, recuperar esse atraso, fazendo com que a formação do nosso povo seja uma coisa obrigatoriedade do Estado. O Estado tem como obrigação garantir que todas as pessoas, independentemente da religião, da cor, do berço em que nasceu, do time que torce, tenha direito a disputar uma vaga numa universidade para fazer um curso. Partindo do pressuposto de que ninguém é melhor do que ninguém. O dinheiro não faz ninguém rico. O que faz a pessoa o seu dinheiro não faz ninguém inteligente. Rico faz. Dinheiro não faz ninguém inteligente. O que faz inteligência é a pessoa comer bem, tomar café bem, almoçar bem, comer as proteínas necessárias, as calorias necessárias. Porque quando a gente vai para a universidade, a gente não fica inteligente, a gente adquire conhecimento. A nossa inteligência é medida pela aplicação de como nós fazemos esse conhecimento que a gente aprendeu na universidade. Eu estou dizendo isso porque aqui é um centro de excelência. Aqui é um centro em que os jovens, as meninas e os meninos podem colocar para fora o seu conhecimento em forma de inteligência. Ou seja, fazer mais do que aquilo que eles aprenderam por você, doutor. Aplicar. E uma coisa importante é combinar a teoria com a prática. Porque toda vez que você estiver conversando com uma pessoa, e essa pessoa for muito teórico, e essa pessoa pode ser aqueles que sabem tudo, sabe aquele cara que você pergunta, você fala bom dia,
ao invés de responder bom dia, ele explica como é que está o dia. Então, quando você vai conversar com uma pessoa muito inteligente, muito sabida, professor, muito sabida, você tem que perguntar se o conhecimento teórico dele já foi colocado em prática em algum lugar. Se já foi colocado em prática, significa que aquela teoria é execuível. Significa que ele pode produzir um produto. E no Brasil a gente teve um outro erro também na educação. No Brasil, durante muito tempo, os nossos professores universitários, os nossos acadêmicos, produziam muitas teses. Mas essas teses iam para a gaveta. Havia um certo preconceito de transformar a tese num produto. Ou seja, você elabora uma tese, você cria uma ideia, você dá imagem teórica, aí você tem que tentar transformar aquela imagem teórica num produto. Para quê? Para gerar desenvolvimento industrial, para gerar emprego, para gerar progresso, para gerar produtividade, para gerar competitividade. Se você não transforma a sua tese num produto, fica na gaveta, vale pouco. Também nós evoluímos. Hoje, nossos pesquisadores sabem da importância de transformar cada tese num produto, seja ele industrial, seja alimentício, seja remédio, porque assim aquela tese vale muito. E o que nós estamos vendo aqui é isso. São meninas e meninos, sabe, que estão aprendendo engenharia, estão tentando transformar aquilo que eles aprenderam num produto mais sofisticado, sobretudo nos carros para ser utilizado a biodiesel e a etanol. Essa é a novidade fantástica que está acontecendo. E por que isso é importante? Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo, que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra. Ora, e nós não podemos aceitar que a guerra provocada pelos Estados Unidos, dizendo que o Irã queria fazer arma nuclear, o que eu posso dizer que é mentira, porque eu estive em 2010 no Irã, eu estive lá com o Celso Ahmadinejad, junto com o presidente da Turquia, assinando um documento de que o Irã não iria produzir arma nuclear, ele iria enriquecer o urânio para fins científicos, como o Brasil. Da mesma forma que inventaram que o Saddam Hussein tinha armas químicas e foram lá destruir o Iraque, cadê as armas químicas? Isso foi em 2004. Cadê as armas químicas, que já fazem 22 anos? Agora o Irã não tinha nuclear, nem tinha competência para fazer e nem ia fazer. Aí fez a guerra. O que está acontecendo com essa guerra? O preço da guerra está chegando no preço do feijão aqui no Brasil. Está chegando no preço do arroz, está chegando no preço do tomate, no preço da cebola, porque tornou o combustível mais caro. O óleo diesel está mais caro. A gasolina vai ficar mais cara. Sabe por que não está mais caro no Brasil? Porque nós tomamos a decisão de cobrar imposto sobre o petróleo que nós exportamos. O Brasil exporta quase 1 milhão de barris por dia de petróleo. E do petróleo Brent, esse que fica mais caro e que vale mais. Então nós estamos cobrando de todas as empresas da Petrobras e das empresas multinacionais 12% de imposto, que o doutor Alckmin concordou junto comigo,
que o seu Boulos concordou, que você concordou, que os ministros concordaram, o Marinho concordou. Então, nós aumentamos 12% no imposto para subsidiar os brasileiros para que o preço do feijão não suba por causa da guerra do seu Trump. Então, isso que está acontecendo aqui é um estímulo, porque o Brasil não precisa morrer por conta do petróleo. O petróleo é importante para nós vamos continuar pesquisando, nós vamos continuar usando, mas ao longo do tempo, a gente vai preparando o Brasil e a humanidade de que a gente pode viver sem combustível fóssil. A gente pode viver sem combustível fóssil. E o Brasil é a mais importante lição e a mais importante promessa. A gente pode produzir biocombustível de muitos produtos, de macaúba, de dendê, de mamona, de pião-manso, de soja e de muitas outras oleaginosas que tem espalhada aí por fora. A gente pode. Então o que a gente está fazendo é dizendo ao mundo, não se preocupem que o mundo pode viver sem petróleo. Você vai poder andar num carro que não vai consumir petróleo. E o Brasil pode mais ainda, porque está se falando muito em carro elétrico, e eu quero que vocês saibam que o carro elétrico é muito importante. Eu dou graças a Deus que os chineses vieram produzir carro elétrico na Bahia. Mas nós temos algo mais importante ainda do que o carro elétrico. É o carro híbrido. É elétrico e a etanol. Porque aí ele vai ter muito mais autonomia. Você não vai andar 400 quilômetros, 500 quilômetros, ou tem que carregar um monte de bateria. Não. Você vai poder utilizar um carro elétrico e etanol. Esse carro vai te dar mais autonomia. Esse carro vai ser mais confortável. Esse carro vai te dar mais segurança. É por isso que eu vim aqui. Para ver esse teste. Para ver a nossa meninada fazer isso. Para ver a meninada aprovar daqui 300 horas. Daqui 300 horas. Que vai ser 2 semanas e meia. Segundo o doutor me disse. O doutor José Carlos. Vocês são irmãos? Pô, quase que o cara coloca José Roberto da Silva e José Roberto de Souza aqui. Então, nós viemos aqui para agradecer a vocês essa demonstração. Se daqui 300 horas, quando for testado o motor a etanol, e depois o motor com B15, B20, daqui a pouco vai ser 100%, a gente vai poder andar com aquela diploma que medalhista olímpico anda no mundo, com a medalha no pescoço. Eu fui agora para a Alemanha, na feira de Hannover, a maior feira empresarial do mundo. Eu fui lá. E fui lá para desafiar os alemães e desafiar a tecnologia alemã. Eu fui lá com o biocombustível brasileiro para mostrar que o nosso biocombustível é menos poluente do que o mix tecnológico que eles colocam no motor, que cada vez que ele inventa um Euro 5, um Euro 6, um Euro 7, um Euro 8, um Euro 9, aumenta o caminhão 15% aqui no Brasil. E vai ficando mais difícil o motorista comprar caminhão. Eu fui lá para provar que o nosso biodiesel é menos poluente do que o dele. E lá nós exigimos que fosse um técnico alemão, que falasse em alemão. E chegamos lá, fomos testar. Depois de andar 100 quilômetros, o combustível brasileiro é 67% menos emissor de gás de efeito estufa do que o deles. Então, é só se render à nossa competência para eles saberem de que a gente pode se livrar do combustível fóssil com o tempo. A gente não vai jogar fora, porque é uma riqueza desse país. Mas a gente pode ir preparando, sabe, a sociedade para ir viver com combustível renovável. Por isso que eu vim ao Instituto Mauá. Porque na hora que a gente tiver essa prova, doutor, o Instituto Mauá vai ficar muito mais famoso, porque eu vou andar com aquele colar no pescoço. Vou andar com aquele colar no pescoço do Instituto Mauá, provando que o nosso combustível é o melhor. E quem quiser se safar da poluição, que venha conosco.
Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.